a palavra, Senhor. Que a mulher falar, Senhor, amado Deus, palavra que ela queira falar dela, Senhor. Mas que o Senhor queira, Senhor. Que o Senhor necessita, Pai, que a igreja precisa ouvir a tua voz, Senhor. Usa a tua serva pelo teu amor, pela tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Aí não tem igreja. Vamos se recebe, Senhor. Abençoa, Senhor. A paz, Senhor, igreja. Amém. Senhor, louvado seja o nome do Senhor por este momento. Para mim é grande alegria de estar aqui, podendo compartilhar, falar do amor de Deus, falar da graça de Deus, porque sem a graça de Deus jamais estaríamos aqui. Podemos dizer que viemos da nossa casa, irmãos, não sabem o que eu estou passando, o perigo que está acontecendo comigo, o quanto eu estou sofrendo, mas o Senhor, Ele conhece, o Senhor, Ele sabe, com certeza, se não dependêssemos desse Deus, nós não estaremos aqui, mas porque nós dependemos do Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui e Ele poderá falar com a sua igreja, assim quando nós abrimos o nosso coração. Amados irmãos, quantos de nós conhecemos o Salmo 23? Quantos de nós conhecemos essa palavra? Então eu quero que vocês abram o livro de Salmos 23 para falar acerca do que o Senhor falou em meu coração. Eu creio que o Senhor continuará falando também em nosso coração. O Senhor é o Senhor dos Salmos 23 e nessa palavra expressa verdadeiramente o quanto nós dependemos desse amor, o quanto nós dependemos da graça de Deus para sobreviver. Quando já acharam, digam amém, louvado seja o nome do Senhor. Assim diz a palavra do Senhor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu vou dizer o Senhor meu pastor e a igreja fala nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, Nada me faltará. Aleluia, poder sentar, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. O Senhor é sim o nosso pastor que tem cuidado de nós. Ano de 2021 foi um ano que nós podemos dizer o quanto o nosso Deus teve misericórdia de nós para estarmos aqui presentes. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu olho para os Salmos 23 e digo que nós dependemos de Deus a todo instante e com Ele temos graça para não nos faltar, porque com Ele entrega tudo isso para nós. Louvado seja o nome do Senhor, mediante a fé que nós temos no Senhor Jesus Cristo. Olhamos para então um dos períodos que passou o povo de Israel. O povo de Israel passou por alguns períodos, como o período um deles foi o período patriarcal, onde nós olhamos para o servo Abraão e vemos que o Senhor chamou, tirou ele da terra de Ur, para que o Senhor pudesse assim cumprir uma missão, assim cumprir um projeto no plano de Deus. E aquela decisão que Abraão tem é decisória, porque muda muitas coisas, muda a vida de todo mundo. A história então se prossiga logo após a sua fé, e que ele é considerado o pai da fé espiritualmente nosso. Louvado seja o nome do Senhor. Então o Senhor chama ele para sair daquela terra, para que ele pudesse cumprir a promessa dele na sua vida. Ele fala de promessas e promessas na vida de Abraão. Porém, Abraão precisava então tomar uma decisão. Decisão essa de sair daquele lugar. Decisão essa que ele tinha que cumprir aquilo que o Senhor tinha falado. Senão as promessas não aconteceriam em sua vida. Às vezes nós precisamos reagir. Temos que reagir mediante aos projetos e os planos de Deus em nossa vida. O que adianta nós acharmos que estamos acomodados e não queremos mais, porque não estamos bem onde nós estamos. Mas o Senhor exige mais de nós, o Senhor quer mais de nós, para que possamos prosseguir. Então assim, cumprir a missão de Deus em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Abraão sabia que se ele deixasse a terra de Ur, ele tinha que viver na total dependência de Deus, não dependendo de mais ninguém, porque ele não teria mais a sua família ao seu redor. Louvado seja o nome do Senhor, ele não dependeria mais de ninguém. Ainda em
embora que ele saiu com o que ele já tinha, com o que ele já possuía, com o que ele já tinha como poder requisitivo, mas ele ia caminhar a um lugar onde ele não sabia, porém o Senhor o levaria, louvado seja o nome do Senhor. Abraão sabia que se ele fosse sozinho, com certeza ele não ia perecer, ele pereceria, porém quando ele vai com Deus, ele sabe que o Senhor iria dirigir, ele estava com tudo e com tudo que ele precisava. Não era a sua riqueza que podia lhe dar graça para continuar. Sabe por quê? A provisão, ela acaba, mas o provedor, ele continua provendo em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele sai. E assim Abraão, como qualquer um de nós, temos falhas e também erramos. Abraão, depois da promessa que o Senhor fez, depois de ele ter saído da sua terra, depois de ele ter reagido diante de uma grande promessa que o Senhor tenha feito a ele, ele se encontra então e decidiu uma escolha entre sua esposa para que ele possa se deitar com a sua serva Agar, assim executar o plano de Deus em sua vida. Quando nós entendemos e achamos que precisamos ajudar Deus para que possa cumprir a promessa de Deus na nossa vida, nos enganamos e dessa forma nós dizemos: eu não preciso tanto de Deus, eu não dependo de Deus tanto assim, mas muito pelo contrário, dependemos de Deus a todas as situações da nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Quem somos nós para que possamos falar para Deus o que Ele tem que fazer em nossas vidas? Quem somos nós para dizer que nós sabemos mais que Ele, para olhar, nós enxergamos até a curva, Ele olha além da curva, louvado seja o nome do Senhor. O nosso Deus, Ele sabe o futuro, Ele sabe o presente que nós estamos vivendo, e por isso Ele nos chama para ter verdadeiramente uma intimidade com Ele, verdadeiramente uma vontade de estar em sua casa, de estar em sua presença, porque quando estamos com Deus, temos a certeza que o dinheiro pode faltar, que o emprego nós podemos ficar desempregados, que a riqueza nós não pode nos faltar, porém a sua presença, Ele jamais faltará, porque Ele mesmo disse: estarei convosco até a consumação do século. Ele não disse: eu estarei com vocês quando vocês estarem felizes da vida. Ele não disse: eu estarei com vocês só naquele momento de perseguição, de perigo, e logo após eu sairei. Não, Ele falou: estarei convosco até a consumação do século. Eu entendo que independente do que você esteja passando, independente do que esteja acontecendo, Ele vai estar conosco. O Espírito Santo Ele deixou, Ele disse: eu vou para o Pai, para o céu, mas eu deixo um Consolador para estar conosco. Nós estamos passando por tanta situação, mas o Senhor Ele é conosco. Aleluia. O Senhor que nos deu uma graça para continuar. É o Senhor que nos insiste, Ele que nos dá força para prosseguir a caminhada. E sem Ele jamais estaremos aqui. Passa o patriarca Abraão, ele passa para Isaac, o que ele aprendeu da parte do Senhor pela fé. Isaac assim cumpre o que seu pai faz, é abençoado por Deus da mesma maneira, porque aquele que serve a Deus, aquele que cumpre a sua palavra, ele é abençoado da mesma maneira. Louvado seja o nome do Senhor. Aprenda com Isaac que no momento em que ele estava ali esperando para se cumprir a mesma missão, assim como seu pai, com tantos projetos, com tantas maravilhas, a ele tem que esperar também cada uma dessas promessas acontecerem. E uma das coisas grandiosas que eu aprendo com Isaac é que com 40 anos esse homem ainda não tinha sequer um relacionamento. Muitos de nós, quando somos até criança, aprende novela que precisa namorar. Adolescente precisa namorar, que não sabe que se não acontecer isso, ele não vai ser o famoso dentro da escola, se não acontecer isso, ele não vai ser reconhecido. Porém, muito pelo contrário, quando nós esperamos em Deus, sabemos que a bênção é garantida. Quando esperamos em Deus, Ele prepara o servo de Deus para a nossa vida, Ele prepara uma serva de Deus para a nossa vida. Então não adianta eu tentar querer por todas as maneiras achar que vamos conseguir de qualquer forma, porque Deus Ele nunca jamais vai querer dar qualquer um para mim. Ele não vai querer dar porque Ele honra a palavra dEle, porque Ele honra o que Ele diz, louvado seja o nome do Senhor. Isaac então tem 2 filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Jacó acha assim, vamos destacar a vida de Jacó, ele acha assim que ele poderia então receber a bênção do Senhor garantida com engano, louvado seja o nome do Senhor. E sabemos que não é por aí, o reino de Deus não funciona por aí, louvado seja o nome do Senhor. Se nós não estivermos na presença de Deus, por mais que Deus prometeu, fez promessas e promessas na minha vida, se eu não estiver no centro da vontade do Senhor, não tem como eu tentar recorrer por engano,
tentar recorrer do jeito brasileiro, porque Deus, Ele sabe quem somos nós. Deus, Ele conhece o nosso íntimo. Quem nós somos dentro da igreja e quem somos fora dentro da igreja. Não adianta esconder quem somos nós. Falava Sude canta. Se Ele sabe quem é nós diante, quando nós estamos dentro da nossa casa, se Ele sabe quem somos nós quando estamos no nosso serviço, Ele sabe quem é nós quando estamos na escola, Ele sabe quem é nós quando estamos na rua. O nome de Jacó é com um significado muito interessante. O nome dele é agarrado no calcanhar. E também muita gente fala, conhece como enganador. Jacó estava tentando fazer de todas as maneiras, achando que porque ele tem uma promessa de Deus, ele poderia garantir ela, errando ou não errando, mas a gente sabe que não é assim. Porém, o Senhor, Ele converte a vida de Jacó para um verdadeiro conhecimento da graça de Deus. Ele transforma a vida de Jacó para chegar ao momento ao qual Deus Ele nos chama. Deus quer que nós possamos estar totalmente voltados para Ele. Não é só uma parte de mim, mas é tudo meu ser. Deve ser adorado, louvado a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jacó, em vez de estar no seu engano, o Senhor transforma a vida de Jacó e faz dele alguém que tem intimidade com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Alguém que precisa de Deus, que precisa recorrer a Deus. Não precisamos recorrer no nosso poder, na nossa própria mão, mas recorrer ao Senhor, que tem autoridade para nos dar graça, para poder viver uma vida com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele se agarra a Deus. Ele sabe porque o Senhor tem um encontro com Ele. E nós vimos que ele agarra a Deus e jamais quer soltar, porque ele precisava ser abençoado pelo Pai. Na primeira vez, ele tenta recorrer da maneira que ele quer. Na segunda vez, ele sabia que ele precisava de Deus para ser verdadeiramente abençoado. Nós precisamos estar com Deus para ser verdadeiramente abençoado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Jacó, então, tem um filho muito querido por ele, chamado José. José é um dos filhos mais queridos por ele. José também é destacado também na Bíblia por ser perseverante na fé, por permanecer em meio a tanta circunstância que poderia levar ele ao desespero, que poderia levar ele a desistir de acreditar no Senhor. Foi vendido no capítulo 37 de Gênesis pelos seus próprios irmãos. Aquele que sonhava, aquele que o Senhor falava por ele por meio de sonho, a promessa que eu tenho para fazer na tua vida, através de tudo aquilo que ele via. Agora ele vê totalmente achando que ali não poderia ter mais jeito. Porém, nós sabemos que o Senhor Ele nos leva muitas das vezes a passar por circunstâncias que nós não queremos passar, só para reconhecer que é Ele que faz, que é Ele que opera, que é a graça dEle que nos traz a paz. Louvado seja o nome do Senhor. Ele passa pelo que ele passou, pelo perigo que ele enfrentou, é vendido no 37, no 39 ele vai para o Egito e ele entrega a casa de Potifar. Na casa de Potifar ele é seduzido. Aquele que tem visão sabe quando a pombagira está vindo. Aquele que tem visão sabe quando é laço do inimigo, porque devemos ter visão para permanecer em Deus. Precisamos ter visão para não cair na tentação. Precisamos ter visão para não cair no pecado, porque o pecado está à porta, mas quem recebe somos nós. Quem decidir pecar ou não somos nós. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto nós vivemos perseverante em Deus, Ele sabe o momento de nos livrar, Ele sabe o momento de nos guardar, Ele sabe o momento também de exaltar. Talvez você tenha falado: Senhor, eu tenho tanto orado, eu tenho tanto esperado em Ti, a promessa de acontecer na minha vida, a cura, a libertação do meu filho vivendo em drogas, a minha filha vivendo em prostituição, e assim seja. Nós esperamos tanto da parte do Senhor e achamos que Ele não está conosco, porém devemos permanecer, perseverar, assim como Ele fez na vida de José e também fará na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele não é homem para que minta, e jamais será filho do homem para que se arrependa. Louvado seja o nome do Senhor. José então ensina para nós isso, perseverar. Logo após José leva sua família para o Egito, e lá no Egito nós vemos que o povo passava por grande tribulação, era escravizado, passava por um grande sofrimento, porém Deus ouve o clamor do seu povo. Quem disse que Deus esquece do seu povo? Quem disse que Deus esqueceu de nós? A própria palavra lá em Jeremias, capítulo 39,
Quando me buscares de todo o coração, buscar-me-eis e achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Louvado seja o nome do Senhor. E ali nós encontraremos com Ele. Não é pela metade, é buscando o Senhor com verdadeiramente no coração, é com sinceridade, é na entrega do amor, é viver verdadeiramente o que Ele quer. Ele sabe, louvado seja o nome do Senhor, que nós estamos passando. Ele conhece a nossa dor, Ele sabe, mas precisamos enfrentar muitas das vezes, porque somos servos do Senhor, e aquele que serve a Deus sabe que nem tudo é um mar de rosa, porém Ele estaria conosco, louvado seja o nome do Senhor. Passa pelo deserto, Senhor, livra aquele povo, faz eles passarem pelo deserto para ser salvos, porém o povo nos ensina o que não fazer, porém o povo nos ensina o que não agir, porque diante de um deserto devemos muito pelo contrário, dobrar os nossos joelhos e acreditar que nesse deserto Ele está conosco, que nesse deserto Ele é conosco, louvado seja o nome do Senhor. E nós podemos enfrentar a luta que tiver, o perigo que for, se Ele estiver conosco, nós estaremos na paz, na graça e na misericórdia do Deus vivo, louvado seja o nome do Senhor. Então, eu queria até então poder compartilhar e dizer que o Senhor, com 22 anos, eu não estou na melhor faculdade, com 22 anos não estou no melhor emprego, mas com 22 anos o Senhor me levou sim ao deserto. Ele me fez depender apenas por R$1 por dia quando cheguei aqui em São Paulo, sem longe dos meus pais, longe de tudo que eu amava. Ele me fez depender somente dele, e quando ele sabia que eu estava passando, eu disse: meu Deus, eu não aguento mais, eu não aguento mais passar por isso, por esse sofrimento. Porque é grande, só tu sabes, Senhor, o que eu estou sentindo. Porque se eu estivesse dentro da minha casa, eu teria ainda o que comer, o que eu queria, o que eu desejava. Porém, estou vivendo com apenas R$1 por dia para me manter. Quando é que tu vai olhar para mim? Quando é que eu posso, quando tu poderás, Senhor, me ver e resgatar-me? E o Senhor então me fez passar por isso dentro de um mês. Depender só dele, e nós devemos depender só dele, porque se o desemprego vier, se a doença vier, onde a gente achar que não tem mais saída, devemos depender só dele para continuar, para prosseguir, pois se nós não dependemos dele, para onde nós iremos, para onde nós nos encontraremos? Dependemos dele para ser salvo, dependemos dele para ser livres, dependemos dele para ser liberto da escravidão do pecado, porque aquele que se diz salvo, ele é transformado pelo poder do Espírito Santo que habita em nós. Aquele que depende de Deus sabe que não vive mais ele, mas Cristo vive em mim. Não sou eu mais que ando pela minha própria vontade, mas agora eu cumpro a vontade do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então o Senhor me passa e transforma a minha vida e abençoa de uma tal maneira, onde eu vejo a mão do Senhor e digo: Senhor, só tua mão, só tua mão, só tua mão para me guardar, só tua mão. Eu não precisei ir por outros caminhos, só tua mão para me livrar, só tua mão para me proteger. Eu não precisei me prostituir, pois só a tua mão me guardou em todos os momentos, porque aquele que serve a Deus, aquele que crê em Deus, aquele que tem uma vida de santidade e dependência do eterno, aprende com ele que não precisa por outros caminhos, por outros meios, mas confiando nele, tu conseguirás. Confiando nele, tu chegará lá. Louvado seja o nome do Senhor, esteja dentro da vontade do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Quase finalizando já a minha pregação. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor então leva no deserto, então o povo ali é liberto, livre, passa dos juízes, povo rebelde, depois se consagra de novo a Deus, é rebelde, depois se consagra de novo a Deus, não sabe o que quer. Mas eu quero te dizer que nós, como cristãos, devemos saber o que nós precisamos e o que nós queremos. Na casa de Deus não tem disse-me-diz, na casa de Deus não tem meio termo, um pé no mundo, um pé na igreja. Na casa de Deus ou tu é crente ou tu não é, louvado seja o nome do Senhor. Aí então o Senhor já levanta alguns, e o povo decide: tem que ter um rei, tem que ter um rei. Saul passa, não fez a vontade de Deus.
Deus, Deus rejeita. Aquele que não faz a vontade de Deus, Ele rejeita. Nós precisamos estar na presença de Deus para que não possamos ser rejeitados por Ele. Quando for um grande dia, Ele precisa nos reconhecer para que não possamos ser rejeitados por Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Já finalizando, Deus então decide, coloca um rei segundo o coração de Deus. Aquele então que é o autor dos Salmos 23. Aquele então que conhecia o pastor dos Salmos. Aquele que já antes de ser rei foi pastor. Antes de ser rei foi pastor, ele sabe que uma ovelha, ela precisa e depende do pastor para tudo. Ele precisa para se alimentar, para dizer onde não pode ir, para o levar e o guiar. Louvado seja o nome do Senhor. E também nós aprendemos então que a ovelha, ela ouve a voz do seu bom pastor. João 10 diz isso. Louvado seja o nome do Senhor. A ovelha, ela conhece a voz do seu pastor. Louvado seja o nome do Senhor. Então Davi, ele é um homem que foi segundo o coração de Deus pela sua humildade. Segundo o coração de Deus por amar a presença de Deus. Antes de ser rei, nós vimos que ele passou por muitas situações. Ele já tinha sido ungido, porém ele passou 20 anos para alcançar, até então, para ser levado e coroado a rei. E sabe o que eu acho interessante? Que Davi jamais, nós olhamos para ele e não vimos o interesse dele de conquistar o reino. Mas quando ele consegue estar ali no reino, quando ele é ungido a rei, a primeira coisa que ele se preocupa, isso está em 2 Samuel, capítulo 6. Ele diz, a primeira coisa que ele se preocupa é levar a arca da aliança. Sabe por quê? Porque a arca da aliança, ela simbolizava a presença de Deus. E Davi sabia que sem a presença de Deus, ele jamais conseguiria reinar do jeito que ele reinou. Jamais ele conseguiria manter aquele reino unido, como ele manteve quando ele esteve no reinando. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que isso significa? Que sem a presença de Deus, nós não podemos dizer que nós somos dependentes deles. Quem tem intimidade com Deus precisa se entregar, precisa viver, precisa desejar a sua vontade na sua vida para continuar. Aquele que quer amar o Senhor precisa da presença dele para permanecer. Quando eu falei para os irmãos, quantos conhecem Salmos 23? Muitos daqui sabem, muitos, eu creio que todo mundo sabe Salmos 23. Salmos 23 está pegado na parede, está pegado no carro, está dentro de casa, na parede também. Mas mais que conhecer os Salmos 23, é conhecer o pastor dos Salmos. É isso que Deus quer conosco, é que conhecemos verdadeiramente quem é Ele, para que Ele possa se revelar a nós. Quem é Ele, para que possamos estar fazendo a sua vontade. Quem é Ele? Então, precisamos conhecer o pastor para ter intimidade. Precisamos conhecer o Senhor para saber quem Ele é. Então, se nós não nos entregamos, nos conhecemos. Davi, para ele não queria saber se quantas pedras tinha dentro daquela coroa, se o trono era de todo folheado a ouro, se o banco tinha tudo de ouro. Não era esse o desejo dele. O desejo dele era saber se a arca estava ali, se a presença de Deus estava com ele. Louvado seja o nome do Senhor. Então não deixe que a presença do Senhor jamais se aparta da tua vida, mas que a presença do Senhor, ela seja tudo que tu precisas, porque nós dependemos desse Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Agradeço a minha oportunidade. Aleluia.